Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um ACCast, o podcast da Associação Comercial. E hoje a gente vai tratar de mais um assunto que é super importante dentro das empresas. Aliás, nós estamos na nossa segunda temporada. Primeira temporada nós falamos da importância de você empreender, né? Como empreender. E agora a gente entra numa temporada do qual a gente fala dos assuntos que são muito importantes dentro da empresa. E o assunto de hoje é marketing e comunicação estratégia dentro da sua empresa para que você tenha sucesso. E aí eu trago aqui para vocês dois amigos, né? Amigos e competentes, né? Primeiro, Thaís Dornelles, jornalista, 23 anos, especialista no marketing estratégico, na comunicação. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Mac. É um prazer estar aqui com você. Com vocês, né, João? É isso aí, bom demais. E também o João Garrido, né? Ele que é publicitário, diretor da agência Urso, né? Aliás, nos bastidores ele me disse que a agência está crescendo cada vez mais, especialista em planejamento estratégico e comunicação. Obrigado da presença, João. Obrigado a você pelo convite, um prazer novamente revê-lo para a gente conversar sobre assunto importante mais uma vez. Legal, obrigado. Legal, bacana. Ó, então se você curtiu o que a gente vai falar, compartilhe, assiste nas redes sociais, YouTube, Spotify, manda para os amigos que esse conteúdo vai fazer diferença para você, tá? Direto ao ponto, hein, Thaís? Já vou com você, primeiro as damas, né? Eu quero que você diga para mim a importância da área de marketing, comunicação dentro das empresas, né? E se esse marketing, essa comunicação bem entendido pode impactar realmente nos resultados da empresa. Para fazer uma analogia, Mark, dá para a gente falar que o financeiro é a cabeça da empresa, né? Precisa ter o financeiro, e o marketing é o coração. Se a gente juntar as duas coisas, dá negócio, dá certo, e eu acredito que as empresas que investem tanto em financeiro quanto em marketing têm tudo para crescer. Então, o marketing bem feito, estratégico, sem copiar ninguém, é fundamental para uma empresa. E impacta o marketing na empresa, João? Como que é isso? Impacta e, na verdade, traz diferenciação. Como a Thaís falou sobre os setores, muitas vezes a gente investe em RH, financeiro, logística, e aí esquece de investir no departamento que vai mostrar para o público, para o mercado, todos os diferenciais competitivos que a sua empresa tem. Se a empresa tem um diferencial que o público não consegue enxergar ou não percebe, você deixa de ter. Então, tudo isso que você investiu, se não é percebido, ele não existe. Hoje tem muita briga por preço. Eu acho que todo mundo que está começando um negócio, ou até mesmo médias e grandes empresas, se preocupa com o preço, a briga pelo preço, o cliente vai pelo mais barato, porque ele não está enxergando o valor. Valor e preço são coisas diferentes. E o marketing trabalha para agregar valor à sua marca. Para o consumidor conseguir investir mais, porque ele está percebendo que aquilo de fato faz sentido e é diferente dos demais. Então, por isso, o marketing é mais importante. Então, se uma empresa não quer brigar por preço, invista em marketing. Você falou de investimento, você falou de preço, e aí me remete a uma pergunta que às vezes chega pra gente, né? Às vezes a gente circula dentro das empresas, enfim. Viu, vou fazer o marketing, mas eu vou gastar muito dinheiro. É gasto marketing ou é investimento? Como que é isso, Thaís? Existem até uns indicadores para quem tem dúvida a respeito disso, Mark. A gente fala que se você tiver um faturamento já definido, 10% precisa ser investido em marketing. E aí o crescimento vai ser proporcional. Então, por exemplo, se a empresa tinha X de faturamento quando começou a investir em marketing, começou a crescer, esse X precisa crescer junto, porque isso vai ser investido em outras coisas. Então, se a empresa começou a investir em posicionamento, em treinamento dessas pessoas, para falar, um treinamento para os gestores, principalmente, depois começa para os líderes ali de setor, com o tempo, vai investindo em outras coisas, vai fazendo um site melhor, tráfego pago. Eu acredito que o crescimento da empresa precisa ser proporcional ao investimento em marketing. E esse número, se você pegar as principais marcas, você vai perceber que é 10% do faturamento. É isso mesmo, João? Existem essas métricas de você conseguir alocar um valor do seu faturamento e é essencial que as empresas invistam. Mesmo começando pouco, começando pequeno, começando a fazer os testes A, B, ver o que funciona. Marketing não tem regra, não tem receita de bolo, né, como a gente falou. Cada empresa precisa encontrar sua veia, ter um entendimento para quem eu estou falando, onde eu estou falando, onde eu vou ter uma melhor percepção para o meu público em si. É como uma viagem, né, como a gente estava falando. Você tem um destino. Dá para chegar no Piauí a pé? Dá. Vai demorar e vai cansar.
Existem lugares que você consegue investir mais, você vai chegar mais rápido. Você consegue contratar um ator, uma mídia de massa, que você vai impactar milhões de pessoas em pouco tempo. Existem marketing que você vai fazer mais um trabalho de formiguinha. É entender o quanto cabe no seu bolso e qual é o melhor caminho, para você não desperdiçar dinheiro, e sim investir. Conseguir ter essas métricas, né? Calcular o retorno sobre o investimento, o ROI, e ver qual dos braços do marketing que ali a gente tem. Promoção, publicidade, propaganda, assessoria de imprensa, relações públicas, um universo de caminhos e possibilidades para se investir. Você precisa entender qual é o seu, qual a sua personalidade para a sua empresa, qual o melhor caminho que eu vou ter o retorno sobre o meu investimento. Bacana. E está cada vez mais acessível, né? Se a gente pensar antigamente, quando você falou de 23 anos, não, infelizmente não é minha idade 23 anos, né? É de experiência, queria eu ter 23 anos ainda. Mas nesse tempo, em 23 anos que eu trabalho em comunicação, a gente viu, né, João? E nós fizemos projetos juntos, Sim, inclusive, alguns deles. Alguns projetos juntos. E como evoluiu, como está mais acessível às empresas menores, né? E no começo não era assim. Então, para você acessar uma Urso há 20 anos atrás, você tinha que ser uma empresa média, grande, né, para pensar numa agência de publicidade. Hoje em dia, não. Então, eu acredito que essa parte de você conseguir acessar mais as empresas pequenas e elas começarem a se estruturar também é importante. Então, se você pegar boleiras, né, empresas que antigamente a gente olhava e falava, faz bolo. Quando a gente fala há 20 anos atrás, existia em Jundiaí uma única pessoa, né, que a gente pensava em boleiras. Olha quantas existem hoje. Aliás, viu? Quero cortar você aqui. Vi que tem um bate-papo. No outro... Nós trouxemos aqui a Dani, da Bolo da Madre. Ela está com, se eu não me engano, 84 lojas, né? Gigante. Uma empresa de Olha isso. Jundiaí. E é isso, né? Eu acho Sim. que o marketing mudou muito e você, com inteligência, você avança. Agora, é sempre importante, né, ter alguém do seu lado que vai te auxiliar, te dizer o caminho, né? E eu entrei nesse ponto e eu quero jogar para vocês que é assim, né? Poxa, tô começando meu negócio, né? Muitos dos que nos acompanham são pequenos ainda. Comecei meu negócio. Eu preciso exatamente já ter uma agência de marketing do meu lado, eu tenho que ter alguém dentro da minha equipe. Como que é isso? Ou eu posso perceber tudo o que está acontecendo nesse mundo maluco aí, né? E de alguma forma absorver e trazer para minha empresa. Como que vocês veem? Vou trazer aqui o meu ponto de vista, tá? Eu acho que não é uma ciência exata, vamos assim dizer, mas é importante para o empresário, primeiro, ele entender. Tem muito conteúdo bom, gratuito na internet para você entender de fundamentos do marketing. É um pilar da empresa que o empresário precisa entender antes de contratar uma agência. O entendimento sobre preço, sobre público-alvo, sobre promoção, sobre praça, sobre atendimento, enfim, esse entendimento básico é importante para ele ter o negócio dele. Assim como finanças, ele tem que entender ali o fluxo de caixa dele, enfim. Para depois, quando ele contratar uma agência, colocar metas e metas reais e alcançáveis. Porque hoje o que a gente enxerga no mundo são muitas empresas que vêm em crescimentos exorbitantes de outra. Nossa, olha, essa empresa investiu pouco e cresceu muito em pouco tempo. E elas geram essas expectativas inalcançáveis. E o que acontece? Você começa a usar de um marketing de querer crescer muito rápido em pouco tempo. Usando alguns gatilhos mentais do você não pode dormir sem saber isso. Cara, os 5 lugares mais baratos para você ir. Alguns gatilhos mentais que não pensam no consumidor final. Que isso acaba gerando ansiedade, depressão, uma comunicação onde você vê muita coisa, processa pouco e você se frustra muito. Isso o marketing também é responsável. Assim como ele foi responsável a criação de padrões de estética, a capa de revista, que gerava um monte de problemáticas que hoje a gente está tentando resolver sobre essa mídia de massa. Então, o marketing tem uma responsabilidade na sociedade muito grande que não é percebida. É desvalorizada. A criação de uma mídia de massa, de uma imagem, de colocar uma pessoa na capa de uma revista ou de uma novela, tem uma importância na sociedade que a gente não faz nem ideia do quanto impacta economicamente, sociologicamente, enfim, criação de uma sociedade como um todo, né? E aí eu acho que em cima do que o João Longe, falou, né? bacana, né? E eu iria mais longe. Eu acho que algumas pessoas sim se dão conta de que a comunicação, não só o marketing, né? Mas a comunicação pode te levar a um lugar onde você não conseguiria atingir antes. Só que tem pessoas que usam isso para o mal. E aí que eu acho que existe o risco de você manipular as pessoas, de você persuadir. E é isso que justamente eu acredito que as marcas estão mais conscientes, pelo menos
aquelas que estão ali envolvidas socialmente, que têm uma responsabilidade social, elas sabem disso, já se posicionam dessa forma, e eu acho que o melhor é que o consumidor também está abrindo os olhos. Então, as pessoas estão consumindo cada vez marcas mais responsáveis, tanto socialmente, ecologicamente, né? Marcas que têm um senso de responsabilidade, que não usem a comunicação e o marketing para prejudicar a sociedade de uma maneira geral. A gente, antigamente, em cima do que você está falando, né, Thaís, a gente tinha uma comunicação que muitas vezes não era acessível. Então, a gente tinha a questão da televisão, você assistia aquela propaganda, enfim, aquela publicidade, e você não tinha muito como interagir com ela. Sei lá, o rádio que seja, você não tinha muito como interagir. Hoje você faz uma publicidade, uma propaganda, que aliás eu quero tratar desse publicidade, propaganda, eu quero saber se é a mesma coisa ou não. Enfim, vocês vão me ajudar. E hoje, em tempo real, você publicou as redes sociais, enfim, você de alguma forma está comunicando. Então a estratégia bem elaborada, ela pode te levar tanto para o positivo, você ter sucesso, como pode te levar para o buraco. Não é isso? Com certeza. Exatamente. Uma estratégia mal elaborada, mal pensada, pode te levar, sim, ao investimento de você gastar rios de dinheiro e você não ver o retorno. Entender esse erro que, às vezes, para um pequeno negócio, pode ser, de fato, a falência do negócio. Você vê grandes empresas que tiveram cases de insucesso e conseguiram reverter através de comunicação, assumir o erro. Porque acredito que empresa e cliente tem um relacionamento como qualquer outro relacionamento. Quando você tem um problema de um relacionamento familiar ou com uma esposa, uma namorada, você senta, conversa, assume os erros e vamos lá. Dá para continuar junto? Não dá, sabe? A estratégia tem que ser bem elaborada. Tem uma analogia que eu não sei se vou colocar como uma referência. Você falou a diferença de publicidade e propaganda. Assim, o João vem trazer Kotler, né? Neil Patel. Não, vim trazer TikTok, né? Na verdade, que eu vi, às vezes, eu acho que pode fazer sentido, né? Fala que uma empresa vai estar trazendo um circo para a cidade, vamos assim dizer, né? Quando ela escolhe a cidade, ela coloca um outdoor nessa cidade. Isso é propaganda. Se você coloca uma propaganda na bunda desse elefante, faz ele correr pela cidade, isso é uma promoção. Se esse elefante passa na frente da prefeitura, o jornal vê aquilo, tira uma foto, isso é uma publicidade, sabe? Se o prefeito vê isso, acha legal e vai atrás de você, isso é relações públicas. Se você monta um espaço para as pessoas irem, entenderem quais atrações vai ter nesse circo, isso é vendas. Agora, se você planejou tudo isso, isso é marketing. Então, era uma analogia desse circo que são várias ações, são vários braços que você precisa ter, que às vezes um deles pode não funcionar. Por isso é importante você não investir todo o seu capital em um único lugar. Às vezes a pessoa aposta, o famoso all-in da comunicação, né? Pô, vou colocar todo o meu dinheiro na TV, ou no rádio, ou no marketing digital, no Instagram, no Facebook. Eu vou contratar, pagar milhões para o influenciador fazer um public post para o meu negócio. Eu coloco todo o meu investimento lá. Pode se frustrar. Quem está do mercado financeiro sabe disso, investir em multinegócios. Você colocar todo o seu investimento em um único lugar não é o caminho. Assim como o marketing, colocar em multicanais. Legal, esse é um começo. Bacana. Ou seja, você que nos acompanha aqui acabou de ter uma aula de pós-graduação, né? Porque aprender tudo isso aí leva tempo, experiência, né? Não é do dia para a noite. Então, a gente sempre tenta ao máximo levar conteúdo realmente relevante que faça diferença. E aí eu quero jogar para a Thaís a seguinte situação. Thaís, quais são as tendências atuais que as empresas precisam, de alguma forma, estar atentas? Tem alguma tendência, a rede social? O João falou do TikTok, o TikTok já está passando ou está aí mesmo? Esses últimos dias, eu quero até que vocês me ajudem com o nome. O Instagram lançou a rede... Threads. Que eu não me inscrevi ainda. Não sei se eu tô atrasado, mas eu não me inscrevi. Nasceu morto então, já. Então não tô tão errado. Nasceu morto. Aqui jaz uma rede social. Então, assim, você identifica que tem tendências que a gente tem que estar atento, Thaís? O que eu gosto de falar, Mac, na estratégia de uma marca, de uma empresa, é que não existe receita de bolo. Então, nem sempre o que é onda, como você falou dessa nova rede social do Instagram, nem toda marca precisa estar em todas as redes e nem todas as redes são para todas as marcas. Então, o que é principal dentro hoje de uma estratégia é
o posicionamento. Então, você entender com quem você quer se comunicar, qual é o seu público, quem você quer atingir, e aí sim pensar em investimento. Então, isso tudo que o João falou significa que não adianta o empresário olhar uma concorrência e falar assim, não, eu quero fazer isso daqui, se isso não vai te trazer retorno. Então, a gente precisa analisar realmente, fazer um brand antes, entender quem você quer atingir, como que vai ser esse retorno para o seu negócio, e aí sim desenvolver uma marca. O que eu vejo muito é que o empresário chega com uma ideia, né, fechada e acredita que aquilo ali é estratégia. E quando você vai analisar os indicadores, analisar o público, entender onde ele quer chegar, não é nada daquilo, pode ser um investimento muito menor e às vezes nem investimento em tráfego pago, por exemplo, né? E que vai trazer um super retorno. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu acabei de sair de uma reunião de um congresso que a gente está fazendo, já fechou, não é marketing, isso daqui não está fazendo propaganda de nada, porque já encerraram ali, já é um processo encerrado. Porém, não foi feito tráfego pago ao longo dos meses que a gente divulgou esse congresso, e foi um retorno altíssimo. E agora sim, no final, a gente está fazendo tráfego pago. Isso é estratégia, isso é entender onde você quer chegar e aí sim trazer as opções para o empresário, que nem sempre ele ouve, né? Às vezes você chega com uma ideia e ele bate o pé que quer. Então, dependendo do caso, tá bom, vamos mostrar por A mais B, faz um teste inicial ali para mostrar o resultado, mas dificilmente a gente vai errar pela expertise, né? Então, a gente sabe onde colocar energia e o dinheiro dessa marca. Como vocês estão no dia a dia, né? Vocês dois, vocês percebem que tem alguns desafios maiores das empresas com relação a criar essas estratégias de marketing? Tem algum desafio assim maior? Tem algo que vocês sempre encontram? A questão do investimento é um dos maiores desafios? Ou seja, vocês precisam ter muita criatividade para fazer as coisas acontecerem? Como é isso? Eu acho que são alguns desafios. Eu acho que um dos desafios, como a Thaís levantou essa bola, acho que eu vou continuar dela, é as empresas se conhecerem, tá? Como personalidade mesmo. Para a gente escolher a estratégia, a empresa ela precisa se definir como empresa. Quanto mais você se conhece, melhor as decisões que você toma. Isso na sua vida pessoal, assim como na sua vida empresarial. E aí a gente pega muitos clientes, às vezes, eu quero vender. Vender é consequência. Vendas e marketing são coisas paralelas, uma casa com a outra. Você muitas vezes vê brigas de equipe de vendas com equipe de marketing. O marketing fala, vendas não está vendendo. O marketing, porque eu não estou vendendo porque eu não estou fazendo o marketing certo. Você vê muito conflito sobre isso. E as empresas não se conhecem. Não sabem quem de fato elas são, qual é o público, quem é seu público. Todo mundo pode comprar uma caneca. Então, é todo mundo. Quanto mais definido é o seu público, quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você tem características próprias, sua marca é divertida ou é séria? Ela é jovem ou ela é mais experiente? Ela é mais feminina ou mais masculina? Isso são características que ajudam a gente a definir o caminho que você vai seguir, o tipo de comunicação que a gente vai utilizar, que relacionamento a gente vai criar com o seu público, porque relacionamento gera fidelização de cliente. Não é só a compra, mas é manter esse cliente comprando com você durante uma jornada. Sabe? Então as empresas não entendem isso, isso é um primeiro desafio dos comunicadores. Fazer essa anamnese empresarial para entender qual que é o ticket dele, qual que é a margem, o markup, quanto que ele consegue produzir, porque às vezes você gera uma demanda para o cliente que ele não consegue produzir. Você aumenta o problema dele em vez de trazer uma solução. Sim. Você gera uma demanda, faz uma comunicação, gera um público, aí todo mundo reclamando, não me atende, não atende a ligação e tudo mais. Você aumenta o problema. Então, conseguir definir, ter esse diagnóstico, acho que é um dos primeiros desafios a serem lançados. O segundo é você ir contra essa massividade comunicativa que existe hoje no mercado. Porque tem um monte de curso de marketing digital, é muito fácil para as empresas promoverem um produto, mas muitas vezes não são comunicadores, não são pessoas que estudaram publicidade ou propaganda ou comunicação, jornalismo, enfim, que entendem dessa temática. Então você tem muita propaganda, muito anúncio, acaba virando um catálogo, você roda o seu feed do Instagram, você não consegue absorver nada porque tem muita comunicação e pouco tempo para processar as coisas. Sim. Acho que é isso. E assim, né, você tratou de um tema que eu gosto bastante e eu sei que a Thaís tem muito domínio, que é a questão das redes sociais, né? Como se comunicar na rede social, enfim. Então, estou iniciando lá meu negócio, eu posso já sair fazendo meus posts, meus stories, né? E sair comunicando
com o meu público? Ou existe uma forma inteligente, preparada, né, do qual, se você seguir alguns passos, você vai ter mais um resultado? Fala aí, Thaís, porque Mac foi provocativo, ele já foi... chegou na mira laser, assim, né? Levantando a bola. É justamente isso tudo que você falou, Mac. Não adianta sair postando. No início, né, do Instagram, todo mundo falava, você posta de manhã, de tarde, de noite. Aí depois você posta 5 de manhã, 5 stories de manhã, um feed todo dia, né? A fórmula mágica. A fórmula mágica. E eu costumo dizer, geralmente, que se você tiver estratégia, se você tiver intenção, conhecer o seu público, você não precisa nem postar todo dia, sabe? As pessoas se conectam com pouco, mas com intenção, com uma... as pessoas percebem quando existe uma relação humana por trás das marcas, né? Então, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Agora, em julho, minha filha estava de férias, eu não postei nada, 0. Eu fiz o último post ali, quando teve uma apresentaçãozinha dela de piano, ela ficou 30 dias em casa, 30 dias eu não postei. E a vida continuou, eu continuei trabalhando, as coisas acontecem. Então, não é só o que está na rede social que acontece, né? Existem outras maneiras de você vender o seu produto, vender o seu serviço, ser estratégico, e não necessariamente no Instagram. O Instagram é só uma ferramenta, né? Agora, pode ser uma ferramenta muito bem utilizada, como a gente sabe que existem profissionais que utilizam muito bem o Instagram, atraem o público, e aí depois é só fechar negócio. Como o João mesmo começou falando, né, Mark? As redes sociais não vendem. O que elas fazem, o marketing faz é atrair o público. A gente atrai a atenção e aí o departamento comercial ou o próprio profissional precisa chegar lá e fechar o contrato e negociar com aquele cliente, né? E existe essa confusão. Então, as pessoas acham que as redes sociais vão vender por si só. E não vão. É parte do processo, é uma ferramenta utilizada, mas existe uma jornada aí para realmente o cliente ir lá e passar o cartão. Mas é um papel importante as redes sociais. Fundamental. Fundamental. Sim. A comunicação não é uma ciência exata, mas ela tem as suas fórmulas. E uma delas é o AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Não adianta você chamar o cliente para uma ação já. Compre agora, clica, se inscreva. Sem você primeiro chamar atenção, despertar o interesse, criar um desejo para você, de fato, ter uma ação. Você tirar a dor de vender pelo prazer de ser comprado, sabe? Você conseguir construir essa jornada mais eficiente. Entendi. Quero fazer uma polêmica aqui. Né? Quero me colocar no papel Chama a vinheta. De cliente de vocês. Então, eu sou o cliente de vocês. E aí, vou levar para vocês a demanda que eu quero vender. E, de alguma forma, quero que vocês pensem na melhor estratégia para que aconteça. A gente pode passar o orçamento antes? Pode, já vocês passam. Assim, só que é o seguinte, eu como cliente, eu quero investir, eu quero um resultado rápido, eu não quero para daqui 2, 3 anos, não quero para daqui 1 ano. Como que é isso para vocês? No meu ponto de vista, e quando o cliente fala isso, eu quero crescer 50% em 1 ano, eu puxo primeiro quanto ele cresceu no ano anterior. Quando Pensei que você ia falar que você puxava a orelha. Não, eu crio, na verdade, um histórico para isso. Falo, beleza, você quer crescer 50% esse ano, quanto você vai investir? Vou investir 10 mil. Quanto você cresceu no ano passado? 3%. Quanto você investiu? 8 mil. Então, não é uma métrica realista. Eu tento trazer um pouco de realidade. Vamos tentar crescer, então, 6, 7, vamos investir 8? Qual foi o caminho? O que você fez? O que deu certo? O que não deu certo? A gente vai fazer um diagnóstico. Eu gosto de fazer essa analogia que a agência, eu gosto de ser visto como um médico e não como uma farmácia. Que o cara chega, senta lá, eu quero rede social, outdoor, TV, rádio, eu embrulho tudo, parcelo em 10 vezes e entrego para ele. Eu gosto de ser visto como um médico. Deixa eu entender o que aconteceu, qual foi o seu histórico, o que você já fez, o que deu certo, o que não deu, quanto você investiu, para a gente conseguir criar uma estratégia realista. Então, é basicamente isso, entender qual é o seu diferencial perante a concorrência. A gente vai começar a construir, a partir daí, uma comunicação um pouco mais estratégica, de fato, e não sair fazendo. Sim. Ô, Thaís, pensando aqui no nosso tema, que é marketing e comunicação estratégica para o sucesso empresarial. A gente está no melhor momento da comunicação e do marketing, visto o mundo globalizado, visto a facilidade que a gente tem de informação. A
gente está no melhor momento? Ou já teve um momento melhor? Inclusive, eu quero até colocar aqui, a gente estava nos bastidores conversando um pouquinho, que o João disse que agora a gente está num movimento meio de nostalgia, enfim, depois ele fala a respeito. Mas eu queria entender um pouquinho de você, o que você pensa a respeito disso. Hoje eu estava no mercado e eu falei para a menina que estava me atendendo, assim, eu estava de fone e ouvindo uma aula que é justamente o que eu acredito que as pessoas têm hoje acesso e que não tinham antes, né? Então, você consegue ter acesso a muita informação, mas o que você faz com essa informação? Eu acho que isso é mais importante. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está no melhor momento. As pessoas conseguem ter acesso à educação, acesso às informações, conseguem saber o que está acontecendo, onde pode investir na sua empresa, o que precisa fazer para crescer. Nesse movimento, é extraordinário o momento que a gente está crescendo, que a gente está vivendo, né? Em termos de comunicação, em acesso a tudo que pode ser desenvolvido na área de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo que é muito vendido, que é muito divulgado, é bom. Então, eu acredito que é preciso fazer um filtro, né, entre o que existe aí sendo divulgado de maneira em massa e que todo mundo conhece, que todo mundo sabe o que é, mas que nem sempre é efetivo, ou não serve para você ou para o seu negócio. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente está vivendo uma coisa muito positiva, que é o posicionamento claro de empresas, e que não existia antes, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em marcas de refrigerante. Antigamente, marca de refrigerante era cool, era um negócio que você consumia porque todo adolescente, todo jovem, todo mundo que queria parecer jovem consumia, né? Assim como o cigarro, que era cool, você fumar numa balada. Só que hoje em dia as pessoas têm mais informação, têm mais acesso à educação, as marcas não conseguem mais manipular as pessoas, e nesse sentido eu acho que é muito positivo. Então você não vai dar refrigerante para o seu filho se você quer que ele tenha uma vida saudável, sabe? Então eu acho que nesse sentido é muito positivo a gente ter acesso a tanta informação. Agora é preciso saber aonde investir, como cuidar do seu negócio, e nem tudo é para todo mundo. Né? Sim, sem dúvida. Ô, João, fala um pouquinho a respeito da questão da nostalgia, do movimento que está acontecendo, que eu confesso para você, é tanta mudança, né? A gente vive numa mudança tão grande, que muitas vezes, se a gente não é da área, a gente não está ligado ao assunto. E você, como é da área, né, auxiliando uma empresa, você vai saber que está no momento. Eu não sabia. Então, eu quero que você trate, porque se eu não sabia, pode ser que alguém que esteja nos acompanhando também não saiba desse movimento. Fala um pouquinho a respeito. Não, legal, Mark. Na verdade, isso daí foi um debate que a gente teve na reunião semanal lá na agência. A Urso, ela tá indo para os seus 10 anos, né? A gente nasceu na época que era o Orkut ainda, né? As redes sociais estavam começando. Era Sóton, era Sóton. A gente teve a Sóton Comunica durante 4 anos, agora a Urso estava indo para fazer 10 anos, legal, né? João. Já tem uma história. E, querendo ou não, a comunicação, ela bebe de muitas fontes, né? Arte, cinema, teatro, moda. E a gente fala que as coisas são cíclicas, né? Elas vão e voltam. E agora a gente está vivendo um marketing de nostalgia, que eles estão chamando. Na segunda-feira, na nossa reunião semanal, a gente traz o It's a Trending, né? Que é o que está acontecendo na semana, o que aconteceu, o que bombou. E a gente começou a ver um movimento de grandes empresas. Você pega hoje o maior investidor em mídia no Brasil, é Via Varejo, né? Via Varejo. Via Varejo hoje é o que mais investe em comunicação, em mídia, vamos assim dizer. E ela trouxe o antigo garoto propaganda, falho agora em não lembrar o nome dele, mas ela trouxe falando, fez um teaser, né? Que ele tá de volta, ele tá indo para algum lugar, gerou um buzz nas redes sociais e ele voltou a ser o garoto propaganda, né? Que você viu a digitalização, ela trouxe o Baianinho, depois criou o outro perfil digital, né? Agora trouxe de novo. E você pega também um comercial da Brastemp. Pode ficar falando isso daí tranquilo. À vontade. O pessoal nos patrocina. Beleza. Se não patrocina, aliás. Whirlpool, @Whirlpool Brastemp. Brincadeira. Trazendo esse marketing de nostalgia sobre as fotos que a gente coloca na porta da nossa geladeira, os ímãs dos lugares que a gente foi. Ele é narrado pelo Celton Mello. Celton Mello, é um comercial lindo falando sobre as pessoas que a gente conhece, os nossos relacionamentos, nossos filhos, as nossas histórias, que tudo isso que a gente vai colocando na nossa geladeira, que faz parte do que a gente é, e que não são fotos que a gente quer que os outros vejam, como é no Instagram, nas redes sociais. É uma foto que é pra gente acordar de manhã, fazer o nosso café e olhar e ver o que de fato importa pra gente. Que não é o que eu quero que os outros acham que eu sou, é o que eu realmente sou.
sabe? Então, ela tenta trazer essa nostalgia que é muito bacana e você ir desse lado emocional, resgatar essas emoções que às vezes estão escondidas nas pessoas, é lindo e que muitas vezes a publicidade ela pode trazer à tona essas emoções. Então, esse é um movimento que está acontecendo de trazer a nostalgia para você pegar esse público consumidor agora de 35, 40 anos, fazer ele lembrar como que era antes, o que me fazia feliz, sem esse mundo de preocupações, boletos, problemas, enfim, que a gente está, às vezes, atordoado. E a gente para, vê e se emociona, às vezes, né? E aí eu quero provocar a Thaís. Estou provocando você hoje, hein, Thaís? Meu Deus do céu, para que as damas primeiro, para depois isso? Ô, Thaís, pensando de que isso que está acontecendo é um movimento, é uma onda, não sei se é a melhor palavra, eu sou advogado. Eu posso usar isso no meu trabalho, visto que a Via Varejo, que é a que mais investe, está fazendo? Posso eu lá como advogado pegar a máquina de escrever... Tô pensando aqui já tô na criatividade. Já tá na narrativa. Já posso pegar a máquina de escrever e aproveitar desse movimento? Ou não é bem assim? Lembra aquilo que eu falei? Que nem toda onda é para todo mundo e nem todo mundo é para toda onda? É a mesma coisa com as redes sociais, é a mesma coisa com as narrativas. Então, depende onde você quer chegar, quem você quer atingir e qual história você quer trazer. É aquilo que eu conversei no início, né? As marcas estão cada vez mais humanizadas, são pessoas por trás dos negócios, mas nem tudo lhe convém. Então, por exemplo, você vai pegar a máquina de escrever para atingir qual tipo de cliente? Quem você quer falar? Ou você prefere pegar um notebook de última geração e mostrar que você é uma pessoa conectada e que você se conecta com marcas que elas utilizam? Quais são os públicos que você quer atingir? O que eles consomem? Qual o tipo olha a dica. Vai lá, Thaís, continua. Foi cirúrgica Anota, agora. porque tem ouro na bandeja. Tem ouro na bandeja, vai. Ouro em pó. E olha, nos bastidores a gente estava falando a respeito disso, né? Exatamente. Você quer presentear alguém? Qual tipo de presente que você vai dar? Não é verdade? Qual é o tipo de pessoa que você quer presentear e que você quer atingir? Então, tem tudo a ver com marketing. Então, nem tudo convém. As marcas estão cada vez mais conectadas com as relações humanas e muito pensando em saúde mental, né? Existiu esse movimento aí de saúde mental e quanto foi prejudicial, principalmente para os jovens, né? Que não sabem filtrar o que está sendo ali inserido no dia a dia, cada vez mais rápido, né? E cada vez mais jovem, fazendo movimento ali no celular, mas eu vejo que se você quer atingir um público retrô de 40, 50 anos, vale a pena você colocar uma máquina de escrever e falar, olha como eu comecei meu escritório, e aí você faz uma narrativa. Meu escritório, há 20 anos, começava assim, agora eu saio para trabalhar com o meu escritório, onde eu vou, e conectado, né? Com quais marcas você se conecta. Então, depende da sua narrativa, depende da construção do seu posicionamento, mas... pode ser utilizado. Agora, qual é a intenção por trás é que tem que ser pensada. É isso aí. Essa é a importância de você ter a personalidade das empresas, a marca, o branding. Uma analogia, eu tô cheio das analogias hoje, mas eu vou usar essa de novo. Não, o João tá assim, a teoria, prática, TikToker, né? A gente vai ter vários TikTokers ali. Aqui, ó, dancinha tá no jeito. E a relação humana, aquela pessoa acolhendo. Mas é porque ali, a gente falou de investimento, de tempo, de estratégia, tudo é conhecimento. Conhecimento liberta. E quanto mais a gente conhece o nosso negócio, nossa empresa, e tem as características, às vezes não é... A Urso tem muitas características que não é do João, mas a equipe a Urso é uma... as marcas se comportam como pessoas, sabe? Se eu pergunto pra você, Mark, preciso que você vá no shopping comprar um presente pra uma pessoa que é aniversário dela, e eu tô sem tempo, quero que você me ajude nisso. Beleza, você vai falar assim, é homem ou mulher? Mark, eu não sei. Quantos anos? Eu não sei. A chance de você errar é muito grande. Agora, se eu falo, eu preciso que você vai comprar um presente para um amigo meu, ele tem 25 anos, ele gosta de rock, ele gosta de camiseta preta básica, tá? E jeans. Rapidinho você vai, em 5 minutos você resolve o problema. Ele gosta da marca, sei lá, John, Zara. Você resolve de uma forma rápida, porque você sabe quem é a pessoa. Eu vou fazer TikTok, eu vou pro Pinterest. Quando surgiu a Threads lá, todos os clientes falaram, e a gente precisa criar o nosso perfil, Eu falei, será? Quem disse? Quem disse? Você quer seguir um movimento de massa, sendo que você não vai ter relevância, você não vai ter destaque, você só está querendo seguir uma onda. Sim. Isso daí é sociológico. Você trabalha neuromarketing
O marketing, ele trabalha psicologia, ele trabalha o que você não só é, mas o que você quer ser. As redes sociais, muitas vezes, não é o que você é, mas é o que você quer que os outros achem que você é o que você está postando lá, sabe? Então, isso é importante da gente conseguir definir quem eu sou, quem eu quero parecer ser. Quanto mais perto essas duas personalidades estiverem, mais sucesso você vai ter, mais clareza. Porque às vezes você gera uma expectativa no cliente, não, eu quero parecer ser moderno, ágil. Aí o cara entra no seu escritório, aquele computador de tela, nada a ver. Você gerou uma expectativa errada. A expectativa, ela é importante na comunicação. Muitas empresas usam errado. Só a melhor pizzaria da cidade, o meu negócio. E nem é tudo isso, sabe? Então, você conseguir entender, de fato, quem você é, para você criar a sua tendência, para você ser original. Era assim quando você tinha, por exemplo, uma classe de escola que entrava uma pessoa com calça rasgada e todo mundo olhava, parecia que tinha uma luz que descia nessa pessoa. No dia seguinte, todo mundo estava com a calça rasgada. Todo mundo queria ser essa pessoa, mas nem sempre era o que você é. Você só queria seguir uma tendência e você, depois de anos, descobria: eu não sou aquilo, eu não sou isso. E eu vou mais longe sim. ainda nesse conceito. Tem gente que olha e fala assim, eu quero atrair muita gente, eu quero atrair mais atenção. E nem sempre esse monte de gente que vai chegar se conecta com você. Então, você vai ter um monte de energia gasta atendendo um monte de lead que não conecta com a sua empresa ou não é o público ideal, nem é o ticket que consome o seu produto. E aí, você vê um monte de dinheiro jogado fora justamente porque aquela pessoa queria aquele monte de atenção. Então, a atenção é o ativo mais importante que a gente tem hoje em dia, mas deve ser utilizada em doses certas, né? Para não trazer aquele público que não se conecta com a marca, mas também para não passar batido e ninguém saber o que você faz. Sim. E isso que você me falou e que o João disse, para mim me remete uma palavra, assim, se eu pudesse traduzir o que vocês falaram, eu acho que é a questão da essência. E eu confesso que eu aprendi bastante isso com você, tá, Thaís? Obrigado. Me traduziu muito a essência, né? Eu acho que você ser o que você é, não querer ser o que os outros são, é tudo, né? Você não precisa fazer um esforço exacerbado. Né? Você não precisa fazer um esforço a mais. É ser o que você é. Mas aí eu quero trazer para o assunto da tecnologia. A tecnologia, a gente falou um pouquinho de redes sociais, estratégia, mas a tecnologia, ela está aliada à publicidade, ao marketing, à comunicação? Tem como a gente aliar essa tecnologia? Por exemplo, eu quero, antes de jogar para vocês, ontem, um amigo, inclusive é amigo em comum nosso, vocês conhecem, o Gustavo Rueda, falou: Mark, ó, esse aplicativo aqui vai fazer os cortes bacana para você colocar, talvez, nas suas redes sociais. Ele falou: você vai economizar muito tempo. Eu achei o máximo aquele... Cara do editor vendo isso agora, né? O editor Caiu bastidores duro. Caiu aqui, né? duro neste momento no chão lá atrás. Então Vou defender você aqui, editor. Então a tecnologia ajuda. Tem muita coisa na tecnologia que ajuda o marketing, Thaís. Quer começar? Vai lá, porque eu tenho aqui... mais antiga? Eu tenho aqui a minha opinião polêmica. Polêmica. É justamente isso que você falou. Você deu o exemplo de um editor, né? Se a gente for pegar o celular agora, eu vim da TV, né? E antes disso, comecei no rádio. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi no rádio. Se a gente pegar o que era uma equipe de rádio, a gente tinha o corte de mesa de som, a gente tinha o pessoal que entrava ao vivo, tinha o motorista, tinha repórter, 2, 3 apresentadores no estúdio. Hoje você consegue fazer o rádio com o celular, né? A gente consegue fazer um podcast, a gente consegue fazer várias coisas com o celular. Mas nem sempre é a mesma qualidade, a mesma entrega. E eu vou ainda mais longe. Eu acredito que a gente tem que pensar na curadoria desse material, né? Então, você colocar um profissional, por exemplo, para produzir um podcast. A gente tem aqui o pessoal dos bastidores, né? Nós temos várias pessoas assessorando tudo isso que está sendo construído aqui. É um tipo de produto que vai no ar, é uma qualidade do que está sendo entregue. Agora, se você pegar tudo isso aqui e fizer no fundo de casa, vai ser possível? Vai ser possível. Qual vai ser o conteúdo que você vai difundir? Qual que vai ser a entrega daquilo? Qual a estratégia que vai ser desenvolvida? Né? Então, hoje, qualquer pessoa consegue fazer conteúdo, mas eu acredito que a tecnologia pode ser, sim, aliada, mas existem algumas funções que são necessárias, não tem jeito. Só a tecnologia por si só não se basta.
né? Eu sou super a favor, eu sou super tecnológica, eu amo tecnologia. Eu acho que um dos lugares que eu mais gasto, e eu amo andar em loja de tecnologia, eu tenho equipamento em casa, mas quando eu vou produzir algum material, esses dias eu produzi um material com um cinegrafista profissional, é outra coisa, né? Eu consigo gravar? Consigo gravar. Consigo editar? Com certeza. Mas é outra qualidade quando a gente pega essa tecnologia com os profissionais que estudaram para fazer aquilo lá, né? E aí, João? Exatamente. Eu acho que a tecnologia ela vai ser aliada às funções desde que o mundo é mundo, né? Desde que inventaram a roda, né? Vamos dizer assim. Você pega um designer, né? Desde a época que ele desenhava na prancheta, foi para o CorelDRAW, para o Photoshop. Hoje você tem diversas automações, departamentos de agência hoje, o BI, por exemplo, Business Intelligence, análise de dados, você conseguir identificar isso. A tecnologia ela vem para somar. Mas eu sou defensor que o futuro é humano e vai ser sempre humano. A gente precisa trabalhar com as ferramentas ao nosso favor, entender o que vai otimizar tempo para o cliente, para você conseguir gerar um serviço mais rápido, às vezes mais barato. Mas quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de criar caminhos disruptivos, de você criar estratégias que ainda não foram feitas, isso daí parte humana, parte do debate, parte da análise. Hoje você tem a inteligência artificial dominando o mercado, replicando muitas coisas, que vai acabar gerando um senso comum robótico, sabe? Colocar isso daí tudo dentro de um lugar que vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa, sabe? Que nem no Clube da Luta, né? Everything's a copy of a copy of a copy. Tipo, é tudo a cópia da cópia. É o Ctrl-C, Ctrl-V de tudo. Hoje você vê Midjourney, você vê ChatGPT, o próprio Canva que revolucionou e deu ferramenta para as pessoas que não entendiam nada de design, não conseguiam fazer uma publicação legal, sabe? Só que agora existe um outro universo, que é o tema, eu acho, que da nossa conversa hoje, que é a estratégia, enfim, da gente conseguir analisar os hábitos de consumo e como que a gente vai gerar uma sociedade melhor no futuro. Não só pensar no agora, em como a gente vai bater a meta de vendas do mês, mas essa galera que está hoje no TikTok, no YouTube, no Shorts, né, vendo conteúdo, os influenciadores digitais, o que está acontecendo na sociedade que vai ser o consumidor no futuro. Acho que essa importância nossa e a nossa responsabilidade como comunicadores de não só pensar em como essa empresa vai ganhar, mas como a gente vai gerar uma sociedade consumidora saudável no futuro, sabe? Acho e ainda eu vou mais longe. Eu acho que tudo isso que está acontecendo com as ferramentas, né? Inteligência artificial, cada vez mais rápido a evolução de toda a tecnologia, eu acho que precisa ser questionado até onde o ser humano vai ser comparado com a máquina. E esse burnout que está todo mundo falando, a saúde mental das pessoas caindo, né? Cada vez mais pressionadas para que elas sejam equiparadas ali às ferramentas e essa tecnologia que a gente tem acesso. Então, eu acho que essa discussão é muito saudável. É importante a gente usar as ferramentas. Como eu falei, cada vez a gente oferece mais ferramentas e acesso a empresas pequenas e que não teriam condições, por exemplo, de pagar um profissional para fazer. Isso é extraordinário. A gente está equiparando ali por cima, né? A gente está aumentando a régua e nivelando por cima. Só que quando a gente faz isso com seres humanos e com pessoas, esperando que elas performem da mesma maneira, dá ruim, não tem jeito. E da mesma forma que você espera que um humano haja como uma inteligência artificial, a gente espera que a inteligência artificial haja como humano. E aí não dá. Ela não vai nunca pegar os seus indicadores, pegar o seu brand, analisar quais são os públicos que você precisa atingir, quem são as pessoas que você precisa falar, qual é o seu tom de voz. Isso não vai fazer, não adianta. Você vai colocar lá e ela vai fazer mais do mesmo, assim como ela entregou para milhões de pessoas, ela vai entregar para você. E quando você vai no feed rolar, você consegue enxergar quem está ali fazendo mais do mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V, e quem tem a essência na sua marca e tem um diferencial na sua narrativa. Meu, olha que assunto, a gente ficaria aqui o dia todo. E aí já até mental dentro das empresas por conta da tecnologia. Marcelo já ouviu, já anota aí, Marcelo. Quem sabe no próximo a gente, né, trata desse assunto, porque é um assunto realmente, né? A inteligência artificial está aí, eu acredito que não seja uma onda, né? É um movimento que tem muita força, então eu acho que realmente a gente precisa observar tudo isso aí com inteligência para que a gente não vá para um caminho que não vai ser legal. Né? Com inteligência humana, precisa ser analisado. Com inteligência humana. Ó, a gente está caminhando para o final, e aí eu quero a resposta de $1 milhão, né? Como
construir, né, fazer com que uma marca seja sólida no mercado. Tem uma dica, tem uma estratégia, João, para que essa marca seja sólida. Então eu quero que você coloque esse assunto aí. Dica tem algumas, fórmula não existe, né? Fórmula não existe, mas se eu fosse trazer algumas dicas, voltando um pouco na nossa conversa, nesse tempo que a gente bateu um papo aqui, primeiro, invista em conhecimento, se conheça, marca, entenda quem você é. Pense que a sua marca se comporta como uma pessoa, porque ela vai se relacionar com outras pessoas. Se fosse você, como que você gostaria? Entenda seu público-alvo, entenda seus objetivos, trace objetivos de fato alcançáveis, entenda seu público, teste, erre e erre rápido, converse. E tem uma frase que é o get out of the building, né? Sai da sala, do escritório, da agência, vai conversar, vai entender o seu mercado, vai perguntar. Eu acho que quando você começa essa base, a chance de você ter sucesso, sua marca ser consolidada, é muito grande, porque às vezes a gente faz algo da nossa cabeça, a marca não pertence a você, a marca pertence ao mercado. Se o mercado achar que a sua marca é para outra coisa, vai acabar tomando esse caminho, sabe? Então você primeiro se conhecer o seu público já é um bom começo. Usar as ferramentas da maneira certa, como a rede social, como a publicidade, propaganda, e busque uma assessoria. Assim que for o momento, escute. Muitos empresários são executores, querem fazer sem pensar, sem escutar principalmente. Então acho que isso é importante. A sua marca ela é como se fosse um iceberg, pensa, né? O que a gente vê é só a ponta. O seu logotipo, o seu site, sua comunicação, o seu comercial, o que você é de fato, a sua essência, a sua personalidade, é o que sustenta, é o que está embaixo, que é o que tem que ser investido. Pensa nessa base. Bacana, muito bom, né, Thaís? Maravilhoso, gente, eu falo. Me fala aí, Thaís. Complementa aí. Me fala aí. Acho que minha dica foi meio vaga. A dica não ficou vaga, não. Qual que é a dica que você... qual que é a dica que você poderia dar para quem nos acompanha, para os empreendedores, para que tenha realmente sucesso, para que tenha uma marca sólida, né? Uma marca que vai ganhar mercado, que vai ficar durante muito tempo. Quem sabe a eternidade, né? Não sei se existe. Existe? Marca eterna? Outro podcast, hein? Outro Será que podcast. existe a eternidade? Marcas eternas. Marcas eternas. Ó, de gerações em gerações, a gente já pode dizer, né? A gente é uma geração que consome algumas marcas. Mas o que eu vejo é que toda a pauta que a gente falou aqui foi principalmente a respeito de individualidade, né? Cada marca existe o seu propósito, a sua essência, o posicionamento, e quando ela entende o que ela está fazendo no mercado, qual é a intenção dela por trás de um nome, de uma carinha, eu costumo dizer assim, que o logo é a carinha do filho, né? Aí depois você vai construindo a história daquela marca. Então, se você souber por que você construiu aquela marca? Eu gosto muito de narrativas, né? E narrativas são únicas. Não existe concorrência para uma marca que tenha uma narrativa, que tenha uma história por trás. E aí você consegue, principalmente, se diferenciar do mercado e aí construir uma história sólida. Não tem jeito, né? É consequência. Posso dar uma complementada em relação a isso, né? Pegando base, porque 100% das empresas elas sabem o que fazem, né? Elas vendem sapato, vendem roupa, advoga, agência, enfim, vendo caneca. Algumas empresas sabem o como elas fazem o que fazem, né? Tem processos bem definidos, entendem a mecânica. Agora, são raras as empresas que sabem o porquê elas fazem o que fazem. Isso daí está relacionado com propósito. Se você tem um propósito bem definido, claro, com certeza a sua marca vai ser sólida. Então, você trabalhar o porquê. O porquê você está fazendo o que de fato você está fazendo. E se o porquê for ganhar dinheiro, revisite isso. Ganhar dinheiro é consequência, lucro é consequência. Total. Entenda o seu porquê, qual é o seu propósito. Isso daí é do Simon Sinek. Tem um livro que chama Comece pelo Porquê. Um livro que eu indico muito, que ele fala sobre o Golden Circle, que é exatamente isso daí. O que, o como e o porquê. E eu vou mais longe, então. Depois de ler esse livro, anota aí. Você vai ler O Óbvio que Não é Óbvio. Porque são 2 livros que você vai definir. Se você não tem ainda definido o que você quer fazer com a sua empresa, né? E quantas empresas a gente vê isso, que ao longo do caminho vai se perdendo, vai perdendo essência e não se comunica mais.
né? Então, de repente, esse reposicionamento também pode fazer sentido para esses dois livros. Bom demais. Eu não queria de forma alguma terminar, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. João Garrido, meu amigo, né, proprietário da Urso Propaganda. Thaís Dornelles, minha amiga, né, craque de comunicação, né, a gente faz um trabalho junto, né? Aliás, aproveitando esses dias, perguntaram, poxa, mas você só leva amigo? Que pena, né? Meus amigos mandam muito bem, legais. e aí eu sou obrigado a trazer eles, né? Mas você pode perceber que a gente só traz gente de qualidade, que conhece. Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? Quem curtiu aí tudo que a gente falou, manda um joinha, compartilha, YouTube, Instagram, Spotify, a gente tá nas redes sociais aí para comunicar sempre conteúdo de relevância, de importância para que seu negócio seja transformado e você tenha sucesso. Por conta disso, meu muito obrigado e até a próxima.